Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Deixa eu tentar ver aqui quem é que está online comigo, né? Quem é que está assistindo a gente? Eu estou vendo que tem a Cris aqui, não sei que eu não esteja olhando no lugar direito, me parece que é só a Cris mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Devo confessar para vocês que isso é um pouco novo para mim, tá? E eu estou um pouco perdido, mas daqui a pouco eu me encontro aqui, tá bom? Para falar com o meu amigo Ricardo aqui, para ele me assessorar. Uhum. Com um pouquinho de paciência, turma, a gente já chega lá, tá? Eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão online aqui. Eu queria dar uma boa noite para quem está online, ok? Com a gente. E aí eu não estou conseguindo enxergar. Eu vejo, não sei se é só a Cris que está mesmo assistindo a gente. Tem mais alguém além da Cris? Tem a Laís, a Cecília, a Elizabeth, a Luciane Andreoli, Cristiane Grigoletto e a Regina Carlos. Só um minutinho, pessoal. Só um minuto que a gente já vai se encontrar. Ok. Eu realmente não estou conseguindo ver quantas pessoas estão online comigo. Tá bom? Deixa eu tentar falar com o Ricardo aqui para ver se ele me dá uma assessoria aqui. Dirceu, você está escutando o áudio da. Dirceu, você está escutando o áudio do Hangout? O áudio do Hangout está funcionando? Não tá. Deixa eu tirar o som aqui, senão eu vai dar retorno. Ricardo, fala comigo aí, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, você está me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Ricardo? Eu estou ouvindo. Manda mensagem aí através do chat. Ah, então perfeito. Posso seguir então? Sim. Ok, então vamos lá, gente. Você consegue me dizer, Ricardo, quem é que está online comigo? Quem está assistindo a gente online? Eu só vejo o nome da Cristiane aqui. Tem mais alguém? Laís. Agora estou começando a ver aqui. Cecília, boa noite. Tudo bem, Cecília? Elizabeth, Regina, Adriana. Show, gente. Muito bom. Legal falar com vocês. Bacana por esse recurso novo. Eu confesso para vocês que eu tô um pouco perdido. A Cris já tinha dado boa noite para ela também. E realmente fico muito feliz, a Luciana. Fico muito feliz realmente da gente estar podendo se falar, né? Nessa terça-feira que é tão especial para a gente, que sempre foi tão especial, que a gente se encontrava, a gente batia aquele papo, matava saudades, né? E agora a gente está vivendo um momento um pouco mais desafiador, né? E a gente está
A gente está tentando lidar com isso, com algo novo, acho que para todo mundo, né, de uma maneira geral, para o mundo inteiro, mas que a gente mantenha a nossa fé e realmente a confiança em Deus, que tudo vai dar certo, que tudo vai passar, e vai acontecer alguma coisa, trazer de novo o chão para os nossos pés, né? A gente está se sentindo tão inseguro. Olha o seu João Carlos, tudo bem, seu João? E realmente, a Lourdes, oi Lourdes, tudo bem? Muito feliz, viu? Todo mundo está prestigiando, que gostoso, que bacana, né? Então, o que eu vou propor para vocês agora? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece de abertura aqui, tá? E aí, vamos fazer de conta, mentalizando todo mundo, que nós estamos lá no irmão Rodolfo, lá na sala, né? Onde a gente tem feito nos últimos dois anos e poucos, todos as nossas aulas, né? Tão especial que foi, que é. Vamos realmente fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a toda a equipe espiritual que nos acompanha lá no curso, para que nós possamos nos mentalizar lá, naquele local, nesse momento, e atraindo para os nossos lares todos os espíritos do bem, todos os espíritos de amor, toda aquela equipe espiritual que nos acompanha, que nos acolhe, que nos recebe lá toda terça-feira, que eles estejam agora conosco em nossas residências, em nossas casas, abençoando essa nossa tentativa aqui, né? Esse nosso desejo realmente de retomar os nossos encontros, mesmo que seja de uma maneira virtual, mas nós sabemos que os nossos corações estão ligados uns aos outros, nós estamos todos juntos, com a graça de Deus, torcendo, vibrando para a equipe espiritual, inspirar os homens, os nossos irmãos cientistas, para que eles possam encontrar a cura, encontrar uma vacina, esse vírus, esse mal que se instalou aqui junto da nossa família universal. E eu tenho fé em Deus e no Pai, em Jesus Cristo, que tudo há uma razão para que tudo isso tenha acontecido, e que, com a graça de Deus, muito em breve todos nós estaremos juntos de novo. E assim, nós agradecemos a toda a equipe espiritual, ao nosso companheiro irmão Rodolfo, a Jesus, nosso mestre querido, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Eu só não vou cantar aqui porque realmente eu não quero estragar a live, tá bom? Então eu vou, se fosse a Ruth, poderia cantar, né? Mas eu, infelizmente, nessa encarnação, acho que não vai rolar não, viu, turma? Bom, vamos lá. Realmente é um pouco estranho, eu até pedi aqui, eu estou olhando para o Ricardo nesse momento, tá bom? Por quê? Porque senão eu teria a impressão de que eu estaria falando sozinho. Oi, Meire, tudo bem? Acabou de entrar também, seja bem-vinda, minha querida, tá? Saudades de todos. Então, eu estou olhando para o Ricardo aqui para não ter a impressão de que eu não esteja olhando para o nada, gente. E realmente, igual eu falei para vocês, é diferente, tá? Uma coisa é a gente bater papo, como nós estávamos acostumados, todos juntos aí, e outra coisa bem diferente é estar realmente se sentindo um pouco à distância, né? Mas vamos imaginar que a gente está naquele ambiente que nós sempre gostamos e nos acostumamos, e estamos todos ligados. Eu preparei um pequeno material aqui para a gente poder conversar, tá? Não sei quanto tempo, espero não passar das 9 horas, das 21, né? Você sabe que eu não gosto muito de falar, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? É o que o Zé pediu para eu fazer aqui agora, imaginar realmente que eu estou diante de vocês. E é o que
eu estou imaginando mesmo. Então, fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer algum tipo de pergunta, quiserem participar comigo, quiserem fazer algum comentário, é sempre muito estranho, um monólogo, né, como se fosse isso, mas a gente vai tentar não fazer dessa maneira. Então, se quiserem participar, deixem uma mensagem no Facebook, né, que o Zé vai dar um jeito de transmitir essa imagem, essa mensagem, para que eu consiga enxergar, tá bom? Então, é uma maneira aí de todo mundo estar participando, de todo mundo estar interagindo, trocando ideia, e à medida que vocês forem colocando as participações, eu também vou parar e vou ler e vou tentar, à medida do possível, entrar em assuntos diversos para que a gente consiga dar qualidade e ser um negócio gostoso, com a participação de todos, tá bom? Então, não é uma palestra, viu, gente? Vamos pensar que é um bate-papo, como muitos que nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, tá bom? E a gente escolheu um tema, gente, para falar para vocês, tem muito a ver com a realidade que nós estamos passando, né? Então, eu gostaria de convidar todos aqueles que quiserem, tá? Eu não sei se o Zé conseguiu colocar aí, eu creio que não, a apresentação aí para vocês verem, tá? Mas não tem nada demais. Eu peguei o quê? Eu vou começar da pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que é justamente com que fim fere, que vai falar de flagelos naturais, né? E eu vou até a pergunta 741, tá bom? Então, aqueles que quiserem acompanhar comigo e quiserem abrir o Livro dos Espíritos, porque eu vou ler a pergunta e a gente vai tentar fazer comentários aqui, tá? E à medida que eu for comentando, vocês estejam à vontade para ir participando também, tá bom? Vamos começar então? Vamos ver vivenciar essa nova experiência e ver realmente como é que vai ser. Depois a gente avalia aí, e claro que eu gostaria muito do comentário de vocês, né? Quem sabe a gente não gosta tanto dessa forma de interação, e de repente até a Adriana deu essa ideia esses dias, né? Acho que o Zé tinha comentado também, a Adriana veio falar comigo, né? Que a gente poderia fazer uma aula virtual. De repente a gente pode até pensar em algo assim, né? Só a gente, depois desse primeiro teste que a gente vai fazer aqui, vamos ver como é que fica, tá bom? Então, gente, pelo momento que nós estamos vivenciando agora, com tudo aquilo que está acontecendo, né, notícias chegando, todo mundo falando disso, todo mundo sentindo, só tem um assunto realmente que se fala, então nada mais justo do que a gente realmente começar essas nossas lives, né, essas nossas palestras online aqui, com um assunto que realmente está no auge, né? Então eu chamei de flagelos destruidores, porque basicamente é o que fala esse capítulo do Livro dos Espíritos. E a pergunta 737, ela fala justamente isso. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, por que Deus faz isso, né? Por que Deus, e é uma pergunta até deixando Deus numa posição desconfortável, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, a resposta vem aqui, ó. O primeiro ponto, o primeiro parágrafo da resposta é assim, ó. Para fazê-la progredir mais depressa. E aí eu pergunto para vocês, né, será que realmente um flagelo vai fazer com que a humanidade progrida mais depressa? Será que todos nós realmente acreditamos nisso? Embora a gente ouviu isso muitas e muitas vezes, né, durante as aulas, durante as palestras que nós participamos, mas uma coisa é a gente ouvir, né, amigos? Outra coisa é quando a gente vivencia, né? E hoje nós, de certa forma, estamos vivenciando isso. Talvez até já conhecemos pessoas que estão passando por essa epidemia, né? Talvez amigos, talvez conhecidos, talvez familiares. Então, a gente já está sentindo na pele tudo isso, ok? Então, lembra que a gente sempre comentou como é importante a gente viver alguma situação no campo do sentimento, porque uma coisa é, de repente, alguém no Nordeste está vivendo essa epidemia, né? E outra coisa é a gente viver aqui. Então, a gente vivendo isso aqui, na realidade, nossa, no dia a dia, porque todos nós estamos passando por sacrifícios, né?
então sempre vai ser mais difícil. Então, o nosso sentimento está muito explícito nessa situação agora. A gente está vivendo isso e sentindo na pele todo o drama. Para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Ok? É engraçado, gente, mas eu tive ouvindo algumas palestras também, porque eu não sou nada inteligente, né? Vocês já devem ter percebido. Então, muita coisa que eu falo para vocês, eu acabo reproduzindo de outros pensadores que eu digamos assim, que eu considero mais preparados, né? E aí a gente vai nesse caminho. E acho que foi o Alberto Almeida que ele comentou numa palestra, até que eu indiquei para vocês esses dias, ele comentou uma coisa engraçada, ele falou assim, vocês perceberam que, nesse instante, não se fala mais de guerra, não se fala mais de Síria, não se fala mais de Afeganistão, não se fala mais de Israel, né, Palestina, parece que todos esses assuntos ficaram secundários. Não sei se vocês se recordam, mas alguns meses atrás, Trump, ele estava ali trocando farpas com aquele cara da Coreia lá, que eu esqueci o nome dele, que não é fácil pronunciar, ok? E aí a gente estava numa iminência de uma guerra, uma terceira guerra mundial, né? Porque mediam forças, teste com armas nucleares, e agora tudo isso passou a ser secundário, ok? Então, a Rússia, né? Eu vi mesmo a notícia ontem que a Rússia também entrou em quarentena, ok? Então, ninguém está mais preocupado em bombardear a Síria, em se aliar a Cuba, ou tantos outros conflitos que existem ao redor do mundo, né? Todo mundo está focado em quê? Naquilo que virou o assunto principal. Esse flagelo, essa epidemia que tomou a mídia e tomou realmente a atenção de todas as pessoas. Então, gente, isso vai trazer algum tipo de progresso, né? Então, a solidariedade, ela está um pouco mais presente no ar, ok? As pessoas estão percebendo, os países estão percebendo que não adianta cuidar só do seu. Tudo bem que nesse instante, né, eu vou cuidar só do meu, que só da minha cidade, do meu estado, do meu país, né? Mas se você não cuidar de todo mundo, essa epidemia, ela vai e volta. Essa que é a grande verdade, né? Ela vai e volta. Então, de repente, eu cuido aqui do Brasil, mas eu não quero saber de ajudar a Venezuela, né? Que foi até negada ajuda financeira para a Venezuela esses dias, ok? E aí, o que acontece? Deixa eu fazer um ajuste aqui. Desculpa. Aí, o que acontece? Aí a Venezuela continua lá com a epidemia e começa a ter diversos problemas, ok? E qual a chance desse vírus que foi tratado no Brasil, mas não foi tratado na Venezuela, voltar para o Brasil? É enorme. Então, as pessoas estão percebendo isso, que é hora realmente de enxergar o todo, né, o mundo como uma grande família. Esse é o momento realmente que as nações começam a enxergar e vão, talvez, à medida que o tempo passar, observar isso de uma maneira muito mais aprofundada, né, isso pode ter certeza. Mas seguindo, então, o fim, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa, vou dar continuidade na resposta. Quem estiver me acompanhando, pergunta 737. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, e em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados? Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais e flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Realmente, gente, a gente vê flagelo por quê? Olha o prejuízo econômico, né, que vai ter o mundo. Certamente uma recessão deve estar esperando a gente depois que passar tudo isso. Ok? Quem está desempregado, quem está em casa, quem está em home office, né? Todo mundo está preocupado, shoppings estão fechados, o comércio está fechado. Então, por efeito do prejuízo que vos causam, e realmente tem causado prejuízos financeiros enormes. Então, essas subversões na continuidade, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, e para que se realize em alguns anos, teria exigido muitos séculos. Isso é curioso, gente, justamente por conta disso. Talvez, para a gente realmente
chegar nesse nível de evolução moral que essa pergunta trata, levaria aí séculos, né? Porque a nossa evolução é muito lenta. Mas um advento como esse, um flagelo como esse, ok? Ele pode trazer para a gente, né, um resultado muito mais positivo. Claro que a maioria de nós está se perguntando, será, gente? Será que pode realmente haver benefício de tudo isso de ruim que está acontecendo? Pode, gente, com certeza pode, né? É, eu lembro, né, eu estava lendo há poucos dias atrás, quando, eu acho que foi Fleming que descobriu a penicilina, né? E era realmente um momento de muito sofrimento para a sociedade de uma maneira geral. Por quê? Havia muitas doenças, infecções, principalmente na guerra, os soldados morriam de infecções. E aí, o que aconteceu? De repente, ele foi inspirado, né? Pelo menos foi isso que eu li. Por acaso, ele resolveu sair de férias e deixou todas as experiências dele numa sala. E aí, quando ele voltou de férias, praticamente a resposta do que ele precisava estava ali, ok? Então, de alguma maneira, houve uma inspiração para que ele deixasse as coisas acontecer, para que as respostas chegassem, né? Então, com o tempo também, é isso que vai acontecer, né? Então, vão surgir vacinas, a gente vai entender de uma maneira um pouco mais positiva coisas que hoje nós não entendemos. Talvez mesmo, gente, esse consumo desenfreado pela carne, né? Vocês sabem que eu sou carnívoro e adoro um churrasco, ok? Mas talvez seja na hora da gente refletir um pouquinho. No caso da China, de onde esse vírus se originou, o que acontece? Pelos estudos, né, parece que esse vírus ele vinha do morcego, ou de um bicho lá chamado pangolim, alguma coisa assim, e havia uma feira livre lá na China, na cidade, na região onde aconteceu o evento, que realmente esses animais eram comercializados assim na rua, ao ar livre, sem qualquer tipo de higiene sanitária, né? Então, isso vai fazer com que as autoridades se preocupem um pouco mais com isso também. Então, por mais que a gente não consiga enxergar de uma maneira tão positiva os benefícios que algo tão ruim possa trazer, ele existe, viu, gente? Eles existem e basta que a gente tenha a fé em Deus e a confiança de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Eu não sei se alguém aí, deixa eu ver se dá uma olhadinha aqui. O Zé está passando aqui, eu estou dando uma olhada no Facebook, né? Mas não vi nenhuma pergunta de ninguém aqui. Então, se tiver, por favor, coloque aí no Facebook, de uma maneira que vocês sabem que eu não entendo muito desse negócio, e aí o Zé reproduz aqui para mim. Tá bom? Legal, a gente está trabalhando em parceria aqui, eu, Zé. Perfeito, gente? Então vamos lá, ó. Pergunta 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será que não, gente? Será que não tinha uma maneira mais tranquila? Tinha que ser o coronavírus, né? Não podia ser algo mais light? E aí a resposta dessa pergunta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha, gente, infelizmente, a gente não avança normalmente, né? Tem um amigo que costuma dizer isso. Se não tiver um pé no nosso traseiro chutando a gente. Essa que é a grande verdade. A gente não consegue evoluir, né? A gente começa, de repente, a falar, vou mudar. Tem um vício, tem um defeito ruim, eu vou mudar. E aí você começa e fala, não, vou deixar para mudar semana que vem, né? Essa semana aqui tem um negócio acontecendo aqui que não vai dar para eu me concentrar nisso. E a gente vai adiando, 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 até que tem um momento que a gente não consegue adiar mais, ok? E aí, quando surge um flagelo como esse, é o momento realmente que todos nós possamos refletir um pouquinho mais e possamos evoluir de alguma maneira, possamos seguir em frente, né? E, gente, cá entre nós, cada um de nós que está na escola de aprendiz do Evangelho, de certa forma, a gente foi preparado para tudo isso, ok?
tudo aquilo que nós estudamos ao longo dos últimos meses, né? As aulas. Então, isso que eu estou passando para vocês aqui é uma coisa que certamente algum dos expositores já tinha comentado isso em algum momento, ok? Então, isso para a gente é uma repetição. Então, cabe a cada um de nós sermos o exemplo da sociedade por meio das nossas atitudes, do nosso comportamento, né? Então, é algo que eu sempre gosto de dizer e vocês sempre vão me ouvir falar isso. Eu acho que é muito bacana a gente buscar o caminho do meio sempre, o equilíbrio em relação a tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque nesse momento não tem outro caminho não seguir aquilo que as autoridades estão falando, ok? Mas eu tenho duas opções, né? Ou melhor, eu tenho a opção, de repente, me contagiar por tudo aquilo que está sendo dito, todos os jornais, todas as revistas, não perder nenhuma reportagem. E aí eu começo passar álcool em gel até no copo que eu vou beber água, ok? Na minha cama. Então, não deixo ninguém encostar em mim, ok? Então, tudo bem. O toque realmente, ele não, fora da sua casa não é natural, mas com os familiares, por enquanto, não há problema nenhum nesse sentido, ok? Então, se a gente realmente ficar, digamos assim, levar isso para o lado, assim, muito mais daquela situação de desespero, né? Vai ser ruim. E, da mesma maneira, se a gente também desprezar aquilo que as autoridades estão falando, ok? Se as autoridades estão dizendo para a gente tomar os devidos cuidados, e a gente fala, não vou, desculpa, né, não quero fazer campanha política aqui, nem falar a respeito da politicagem, do conflito, é, 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 foi comentado aqui, tem pessoas que estão queimando com álcool em gel, então a gente precisa tomar bastante cuidado. O Ricardo, ele fez esse comentário aqui. Obrigado, Ricardo, pelo lembrete. Bem bacana mesmo, né? Eu acho que a Maria Cleide tinha postado isso no nosso grupo esses dias atrás, né? Então, que a gente também não despreze aquilo que está sendo dito, ok? Despreze a ponto de repente, não evitar o contato social, como eles estão pedindo, né? Não querer ficar confinado, então tudo isso é ruim. Então, vamos fazer de uma maneira equilibrada, nem os extremos são sempre ruins, né? Nem fazer demais, tomar um cuidado excessivo, fora da normalidade, mas também não desprezar. Vamos tentar buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, tá bom? Vamos lá, gente, o tempo voa, né? E eu quase que não falo, ó, já é 8h34. Mas vamos lá, tá bom? E aí, olha, na pergunta 738 tem aqui, ó, o item A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então, o Kardec pergunta, né? Poxa, tem gente boa e tem gente ruim no mundo. É justo os dois sofrerem? E aí a resposta dos espíritos, né? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Aproveitem a oportunidade de aprendizado. Não fique se queixando, ok? Não fique murmurando, reclamando, não pode sair de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aproveita a oportunidade, né? Então ele fala, nada são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais, representa um ensino que se vos dá e servirá no futuro. Então, gente, tudo isso é temporário. Nós sentimos isso, né? Quem que não sente? Fala a verdade. Nós, principalmente nós, que já, digamos assim, estamos vivenciando esses ensinamentos já há tantos e tantos meses, a gente já sente no nosso coração que é temporário, daqui a pouco vai passar, ok? Então não vamos nos entregar ao desespero e às lamentações, bom? Dando sequência, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude.
Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, né? Isso a gente sabe, ok? Então, o corpo nada mais é realmente a nossa representação do nosso espírito aqui na Terra. Os corpos são meros disfarces com que eles parecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Ok? Então, o que eles estão dizendo para a gente por meio dessas afirmações, né? Comparando a gente como se a gente tivesse ido para a guerra, né? A gente vai para a guerra, lá a gente rasga o nosso uniforme, suja a nossa roupa, né? Perde sapato, ok? Imaginando que o nosso uniforme seja o nosso corpo. Então, por mais que a gente tenha algumas sequelas por conta de tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo, né? Nesse instante, isso não fere o nosso espírito, ok? Quem nós somos de verdade, ok? Porque, amigos, só vai desencarnar de coronavírus quem precisa desencarnar de coronavírus, né? Lembra realmente dos desencarnes coletivos, que a gente tanto falou em vários momentos das nossas aulas, ok? Os desencarnes coletivos é isso basicamente que está acontecendo agora, o desencarne coletivo. Então, só vai desencarnar quem precisa desencarnar. A World Trade Center, quando houve a explosão lá, que os aviões se chocaram, só morreu ali quem precisava morrer, ok? O avião que caiu dos jogadores lá do Chapecoense, só morreu naquela queda de avião quem precisava morrer. Mas que nós não podemos ser hipócritas e estúpidos e não tomar os devidos cuidados, ok? Então, vamos seguir as orientações que as autoridades estão passando para a gente, né? E vamos seguir caminhando realmente com fé, com determinação, que certamente só vai desencarnar quem precisa desencarnar. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Um pouquinho de água. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Aí é mais uma afirmação que é feita aqui por Kardec. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Gente, quantas encarnações nós já tivemos, né? Essa é só mais uma. Esse é só um desafio que nós estamos passando em relação a tantos outros. Acho que a Clair comentou comigo esses dias atrás, né, acho que foi ontem mesmo que ela me passou uma mensagem falando da gripe espanhola, alguma coisa assim. Então, ela falou muito bem. Pode ser que muitos de nós vivenciamos, já talvez até desencarnamos na gripe espanhola, né? Ou outros surtos que já surgiram na Terra, ok? E talvez não aprendemos alguma coisa que precisamos aprender agora, né? Mas é um pequeno instante, gente, do infinito, ok? O que nós precisamos é seguir em frente, suportando os sofrimentos que temos que suportar agora, sem murmurar, né? É isso que eles estão dizendo aqui, por meio dessa questão do livro dos Espíritos. Continuando aqui, ó. Eu estou, só para quem chegou agora, eu estou na pergunta 738, item B. Bom? Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Então, gente, ninguém morre antes da hora, né? A não ser quem se suicida. Porque esse parte antes da hora, ok? Mas os outros não. Nós que estamos cheios de vontade de viver, de seguir a nossa vida, ok? Então, nós não vamos morrer antes do momento. Mas vamos considerar o seguinte: se a gente não toma os cuidados devidos, dentro de um equilíbrio racional, a pessoa que sai, não segue o que as autoridades estão falando, ela está cometendo um suicídio, né? Vocês concordam comigo? É uma forma de suicídio também, ok? Então, vamos seguir realmente aquilo que está sendo indicado para nós, dentro de um equilíbrio racional. Continuando. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo, né? Então, um desencarne coletivo. Então, uma quantidade maior de pessoas vai partir ao mesmo tempo.
Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo, né? É assim que os espíritos querem que nós encaremos. Claro que o momento é grave, ele é importante, mas ele é passageiro, né? Que fique isso realmente no nosso coração. Bom, vou seguir agora para a pergunta 739 do Livro dos Espíritos, aqueles que estão nos acompanhando aí, tá? Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Vou responder. Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Ok, gente? Então, eu não lembro aqui de nenhum exemplo, realmente, de um flagelo, mas a gente talvez pudesse até comentar, né, das placas tectônicas, né, que às vezes elas se acomodam, tem ali seus abalos, né, e depois a natureza se acomoda e se ajusta a tudo isso, ok? Mas fica o recado aqui, que talvez os benefícios de tudo isso que está acontecendo agora em relação ao Covid-19, o coronavírus, talvez a gente vai enxergar isso daqui 30, 40 anos, né? Talvez a gente vai olhar daqui 30, 40 anos, talvez muitos de nós no mundo espiritual, vai olhar e vai falar assim, puxa vida, foi nessa época que os povos decidiram não mais fabricar armas, não mais falar de guerras, né? Não mais, sei lá, possam ir por caminhos que sejam diferentes. Os acidentes naturais que possibilitaram a vida na Terra. Pois é, um comentário aqui que chegou, né? Então, os acidentes naturais que possibilitaram a vida na Terra é importante também. Então, tudo isso foram vistos como cataclismas, né, quando aconteceram, como realmente flagelos, ok? Mas hoje estamos aqui colhendo os benefícios desses males, né, como nós enxergamos em outros momentos, tá bom? Então, certamente, no futuro, a gente vai conseguir enxergar realmente os benefícios de tudo isso que está acontecendo agora. Quem sabe até uma vacina, né? Uma vacina que, de repente, na busca de uma vacina para o corona, se descubra a cura do câncer. Já pensou se acontecer algo nesse sentido? Claro que eu estou imaginando aqui, estou na minha capacidade imaginativa, tá bom? Mas, às vezes, a gente não sabe, gente. Não sabe. De repente, é esse desafio que está fazendo com que a inteligência humana seja desafiado, que vai fazer realmente com que a gente tenha um avanço aí que hoje a gente não consegue perceber. Legal? Então, vou avançar mais um pouquinho aqui, gente. 740, tá? Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem por pôr no abraços com as mais afetivas necessidades? Então, a resposta: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação e desinteresse e de amor ao próximo, e se ou não domina o egoísmo, se ou não domina o egoísmo, ok? Então, gente, justamente o que a gente comentou, né? Os flagelos estão aí para exercitar a nossa inteligência, a nossa capacidade. E é isso que a gente está tendo que fazer, gente, né? Então, nesse momento, né? Olha só, quando é que a gente pensou em fazer uma live, né? Numa terça-feira, para substituir, de repente, a escola de aprendizes do Evangelho? A pessoa se no futuro, né? Depois disso, a gente fala assim, não, vamos fazer uma escola de aprendizes do Evangelho online para todo mundo, né? Já pensou? Quantas pessoas poderão se beneficiar? Pessoas que às vezes não podem sair de casa, que podem acompanhar a aula via internet, que podem acompanhar a aula, sei lá, do trabalho, ok? Então, é algo, a gente está exercitando, né? A espiritualidade inspirou aí o Adriana e outros que tiveram essa ideia, o Ricardo, né? A Regina, e teve várias pessoas que comentaram isso, né? E realmente, e aí a gente percebeu que poderia ser uma ideia bacana e está colocando em prática. Mas isso pode mudar
a forma de se fazer escola de ensino do evangelho no futuro, né? Então, vamos enxergar por esse lado também, né? A paciência, a resignação ante a vontade de Deus. Então, Deus, ele permite que a gente tome um remédio amargo porque é para o nosso bem. Então, se a gente está tomando um remédio amargo agora, certamente é para aliviar alguns sofrimentos que a humanidade vai deixar de ter daqui por diante. Bom, vamos ter fé, gente, vamos ter confiança de que realmente Deus está no comando, né? E aí ele fala no final de desinteresse de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Gente, a gente vê realmente exemplos de egoísmo, né? Então, as autoridades falam para a gente não fazer estoque de alimento. E aí a gente já vai lá e começa a lotar mais os carrinhos, né? O álcool em gel, a gente vai na farmácia, não tem. As máscaras, não tem. E aí aqueles nossos irmãos médicos, né? Ou enfermeiros que trabalham na área da saúde, eles estão passando por dificuldades ali, por falta dos equipamentos necessários para poder cuidar das pessoas realmente que mais estão em necessidade nesse momento. Então, é onde a gente vê realmente o predomínio do egoísmo ainda na sociedade, ok? Então, vamos tentar ajudar, né? Se a gente tem oportunidades de poder auxiliar quem precisa, e às vezes tem muita e muita gente precisando nesse momento, Renato aí tem nos ajudado bastante, né? Tem postado aí informações de famílias que estão em necessidade, estão desempregadas, e às vezes não estocam alimento porque realmente não tem condição de comprar, né? Então, se a gente pode contribuir com essas famílias de alguma maneira, vamos ajudar a gente, né? Ah, mas eu não quero me expor, não quero sair de casa, não tem problema. A gente vê aí o pessoal do Sopão, né? O pessoal do Sopão está de parabéns, que mesmo com tudo isso que está acontecendo, eles estão aí, ó, mantendo, entregando lanches para os moradores de rua, né? Então, a caridade está prevalecendo, gente. O trabalho no bem, o trabalho no amor. Então, vamos continuar firme, vamos continuar realmente com o pensamento forte, ok? Se a gente observar aí, ó, o GENC, né? A gente, daqui a pouco, estamos completando um ano, né? Não lembro muito bem, mas estamos muito próximo disso. Acho que foi em abril que a gente começou, né? E olha a casa tão unida, tão forte, né? Criando aí realmente várias atividades no bem, na caridade das pessoas. Então, tudo isso realmente são coisas que estão aí, de alguma maneira, né? Fazendo com que nós possamos cada vez mais sair do nosso egoísmo, né? E trabalhar pelo próximo com uma grande família universal, que é o que o coronavírus está nos mostrando, né? Que nós, não existe aquele que é melhor do que o outro. A gente está vendo aí pessoas importantes, pessoas famosas, né? Passando aí por dificuldades, sendo contraído o coronavírus. Eu tenho um amigo até que costuma, a parte aqui, não, um comentário à parte, ele costuma dizer que o coronavírus não é um vírus que você pega, não é um vírus que pobre pega, né? Porque você acaba pegando ele muitas vezes em aeroportos, na rodoviária dificilmente você vai pegar. Claro que isso não é verdade, né? É uma brincadeira, ok? Mas que fica claro para todo mundo que é isso que está acontecendo. Está todo mundo realmente no mesmo barco, ok? E é necessário realmente que a gente se una nesse instante para poder ajudar principalmente aquele que tem menos condições materiais, que normalmente são os que mais sofrem, né, gente? Essa é a grande realidade. Então, vamos avançar aqui, que o tempo urge, né? Então, vamos para 741 agora, a última pergunta. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, né? Conjurar, eu acabei vendo aqui que é prevenir, tá? Entenda como prevenir. Dado é ao homem prevenir os flagelos que o afligem, vamos ler dessa maneira. Eu realmente não sabia o que era conjurar. Em parte não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Por que, gente? Será que um flagelo surge da imprevidência do homem? Olha, de verdade né? A gente costuma falar e ouvir muitos especialistas comentarem que o grande problema nosso é a falta de higiene, né? Então, a gente vê aí, e isso realmente foi uma lição bem interessante para mim, os nossos irmãos da China, japoneses, né, como eles já vivenciaram variados surtos, então eles já adquiriram uma consciência, né?
Quem de nós, de repente, pensou em sair para a rua, num dia que tivesse resfriado, com uma máscara, né, para evitar contaminar os outros colegas de trabalho, ou familiares que você convive, ou pessoas que você tiver contato? Nunca, isso não faz parte da nossa cultura. Mas eles lá, eles têm essa cultura, né? Então é algo que a gente vem aprender também. Então, quem sabe depois disso, o que, que vai acontecer? Quando a gente estiver resfriado, a gente pega e usa uma máscara para poder sair na rua, para poder trabalhar, né? Para não encher o ambiente que nós estamos trabalhando, de repente contaminando outras pessoas, né? Então, resultam na imprevidência do homem, sim. Outra imprevidência é a questão que eu falei para vocês dos animais, né? A comercialização de animais silvestres. Então, digamos assim, o desejo de experimentar, né? Sei lá que gosto tem esse negócio, os chineses têm um hábito meio estranho mesmo, né? A gente não vai conseguir comer tudo isso realmente que o pessoal come lá, não faz parte da nossa cultura, mas para eles é meio natural, né? Então, as condições de higiene, ok? Às vezes você mata um animal desse para poder comercializar ele, ele ficava lá, não tinha realmente o armazenamento adequado, como a vigilância sanitária exige. Então, continuando, muitos flagelos resultam na imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas, ok? Então, gente, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Eu adoro carne de porco, ok? Gente, já falei para vocês, eu sou carnívoro, tá? E o que que acontece? A carne de porco, se a gente não cozinhar ela muito bem, ela tem uma bactéria que pode se alojar em partes do nosso corpo, ok? E aí pode virar um problema bem, bem grave mesmo, tá bom? Então, à medida que nós vamos nos informando e tendo conhecimento em relação a essas coisas, né, a gente vai se prevenindo de determinados males. E então, esses flagelos vêm nos ensinar isso também. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe, né? Então, o contragolpe seria, tipo, o efeito de tudo isso que está acontecendo, né? Então, cada um de nós realmente vai acabar recebendo o efeito de toda essa onda daquilo que está acontecendo no mundo hoje. A esses nada pode o homem opor, a não ser a submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência, né? Então, gente, a gente já tem conhecimento do que pode e o que não pode. Então, a nossa obrigação é se comportar de uma maneira realmente que a gente não venha agravar um pouco mais toda essa situação que está ocorrendo. E aqui, ó, finalizando a pergunta 741, e está acabando, viu, gente? Sei que muitos aí já estão abrindo a boca de sono, tá bom? Mas está acabando, tá? Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, tá? Eu vou terminar aqui, Zé, eu já abro para as perguntas, tá bom? Esse aqui é o último parágrafo, ok? Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome. Peste é aquilo que a gente está vivenciando agora, né, gente? É chamado de peste também. A fome é uma coisa assim meio normal na nossa cultura, né? As inundações que nós tivemos em Minas agora, né? Rio de Janeiro, foram muitos castigados por as chuvas, né? Intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, um homem encontrado na ciência, nas obras de arte, somente da agricultura, nos afolhamentos nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Tem, gente, né? Nós somos sempre instruídos a tentar não construir as nossas casas na beira de encostas, às margens de rios, ok? Então, esse conhecimento a maioria de nós temos, mas teimamos em, de repente, fazer as nossas construções nesses lugares. E aí, de alguma maneira, né, vem esses flagelos, e aí a gente, às vezes, quer culpar até Deus por conta disso. Mas a nossa inteligência já deveria mostrar a cada um de nós que não agimos bem, que não nos comportamos bem. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas dele?
E não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando os cuidados de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Pois é, gente. Então, acredito que realmente esse surto, ele vem nos ensinar muito, realmente, a tratarmos bem uns aos outros, né? E como o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou, né? Que possamos realmente amar da mesma maneira que nós os amamos, possamos amar os nossos irmãos também. Legal? Eu vou pedir para o Zé aqui agora, porque tem algumas perguntas, né? Então, coloque aí, Zé, por gentileza, a pergunta para que a gente possa debater. Lourdes, penso que não temos outra conclusão a chegar. Ih, Zé, desapareceu e eu não tive tempo de ler. Como é que faz? Agora está aparecendo. Tá no Facebook, Zé? Mostra um sinalzinho de joia aí para mim, se tiver no Facebook. Aí eu tento ler lá. Facebook. Sim, eu vou tentar, gente. Vou tentar achar aqui, tá? Deixa eu ver. Eu sou meio ruim de Facebook, viu, turma? Vocês me desculpem, tá? A ignorância, tá bom? Acho que o Zé me mandou aqui no WhatsApp. Vamos ver. Um pouquinho só. Isso, tá aqui no WhatsApp agora, tá bom? Espera um pouquinho que eu vou ler, então, tá? A Lourdes perguntou: penso que não temos outra conclusão a chegar, senão que o individualismo não levará a humanidade a lugar nenhum. Nunca se precisou cuidar do outro como agora. Só sobreviveremos cuidando do outro. Nossa, Lourdes, mais perfeito que isso. Acho que você resumiu essa uma hora que eu comentei aqui realmente em palavras muito sábias. É isso mesmo, né? É cuidar um do outro, é sobreviver. Aquilo que eu comentei. Não adianta, de repente, a gente brigar com o Rio de Janeiro. Tudo bem que o pessoal quer fechar estrada, quer fechar aeroporto, tudo bem, você pode até fechar nesse primeiro momento, né? Mas enquanto tiver um foco do vírus em um determinado país, uma determinada região, a gente vai ter que cuidar dele. Isso está muito claro para nós. Por quê? Porque basta uma pessoa ir daqui para lá ou vir de lá para cá para poder realmente trazer toda essa pandemia ao mundo todo de novo, depois que isso tiver passado. Então, você está perfeita, realmente não tem mais espaço para o individualismo, né? A gente precisa a ter empatia pelo nosso próximo e a aproveitar e a aprender a cuidar uns dos outros. Maravilha. Tem mais algumas, Zé? Opa, maravilha. E outra aqui. A Luciana Andrioli. Oi, querida, tudo bem? Como é que você está? Sua mãe está bem? Um abraço para vocês, viu? Isso tudo que estamos vivendo com o coronavírus tem a ver com o fato do nosso planeta estar passando pela fase de transição dos mundos. Prova e expiação para regeneradores? Certamente, Luciana, ó, tá perfeito, né? A sua pergunta, e ela está realmente muito bem colocada, tá bom? É isso mesmo, estamos vivendo um mundo de provas e expiações, e umas religiões chamam do apocalipse, né? Sinais dos tempos, e assim por diante. Então, foi dito, se vocês lerem o Apocalipse, na aula do Apocalipse que nós tivemos, foi dito, foi comentado a respeito disso, né? Nós teremos pestes, teremos grandes flagelos, né? Então, isso tudo faz parte, né? E como a gente vem falando disso já há muito tempo, basicamente nós já, de certa forma, estamos vacinados para esse tipo de situação. Mas é importante que nós tenhamos no nosso coração o sentimento de que realmente tudo isso vai passar, né? De que é passageiro. Não há fim do mundo, gente. Não há risco de dizimar a humanidade, né? Isso simplesmente é uma pandemia, como já houveram outras, né? Talvez a mais lembrada de todos é a gripe espanhola, ok? Que trouxe benefícios também na área sanitária. Dizem, né? A gente vai ler um pouco a respeito dessa questão. Fala-se que a saúde pública melhorou muito depois da gripe espanhola. E talvez é hora realmente para a gente olhar de um outro ponto de vista, né?
Quem sabe depois disso, do que está acontecendo, o nosso SUS não fica um pouco melhor, né? Quem sabe que as nossas autoridades, os nossos governantes, eles não direcionem os recursos financeiros mínimos para a educação e para a saúde, como eles costumam fazer, às vezes deixando o fundo partidário com mais recursos do que a própria saúde, né? Então, a gente percebe que isso não é nada proporcional. Então, talvez eles se conscientizem que realmente a saúde pública e a educação são, digamos aí, as vertentes mais importantes da sociedade. Bom, tem mais alguma aí, Zé? Ah, beleza. Cara, eu e o Zé estamos numa sintonia aqui que vocês não têm ideia, gente, né? Aí a gente já trabalhou junto em outra encarnação, né, Zé? Renato pergunta. Ó, Renatão entrou aí agora, né? Tá atrasado, né? Depois você vai poder assistir a gravação, tá bom? Um abraço a você, irmão. Pergunta de Viviane Cris. O que eu tenho percebido é que ainda. Pergunta não, comentário. O que eu tenho percebido é que ainda, mesmo com toda essa situação, as pessoas ainda, pelo menos via canais digitais, estão literalmente brigando entre si, ao invés de procurar fazer uma introspecção e direcionar o olhar e as atitudes para a solidariedade e o amor. Concordo com você, né? Concordo com você, viu, Viviane? Realmente isso ainda está acontecendo, né? Tá muito nítido isso, principalmente quando a gente olha para a política do nosso país, né? E a gente fica até envergonhado, né? O papel que às vezes o nosso líder poderia estar fazendo, né? Uma oportunidade dele de repente estar preocupado com coisas importantes. Claro que a economia também é importante, todos nós sabemos disso, né? Mas a vida das pessoas é muito mais, né? Então, a gente percebe isso muito claro, e aí isso, de alguma maneira, contamina também as redes sociais, né? E aí começa, de novo, como a gente vivenciou na última fase política. Perdão, gente, só um minutinho. Na última fase política nossa, de eleição, né? O que aconteceu? Muito, digamos, as pessoas, muita divisão, né? Divisão entre as famílias, divisão partidárias, um falando de um candidato, outro falando em outro, e parece que a gente está, de alguma maneira, revivendo esse momento. Por quê? Por causa dessa mal proceder desses nossos políticos, essa que é a grande verdade, né? A postura, as atitudes realmente ruins. Quero eu acreditar, e espero que eu esteja enganado, né, que isso seja realmente, todo mundo está se perdendo aí na boa vontade de querer ajudar, de querer fazer boas coisas. Eu espero que seja isso realmente, né? Mas que a gente possa deixar de lado, gente. Na verdade, o que a gente tem uma grande oportunidade nesse instante de dar o nosso exemplo, né? De passar confiança para as pessoas que estão do nosso lado, passar otimismo para aqueles que estão próximos de nós, no sentido de que elas possam cada vez mais entender, sim, que o momento é desafiador, que o momento é grave, mas que a gente vai passar e vai superar tudo isso, né? Isso que é mais importante. A Lourdes aqui também comentou, ó, temos vendo nos noticiários como em pouco tempo de trégua do ser humano, a natureza está respirando melhor, rios e mares mais limpos, tartaruguinhas nascendo sem medo, tudo tem seu lado positivo. Quando tudo voltar ao normal, vamos pensar até que ponto tudo era normal mesmo. Verdade, né, Luiz? A gente começa a entrar nos conflitos, né? Então, tem coisas acontecendo que, de repente, a gente já não estava vendo mais acontecer, né? Então, a necessidade da gente resgatar, né, restaurar a natureza, e isso é responsabilidade nossa também, né? Não é porque a gente acha que a gente vai morar no nosso lar que a gente vai deixar de resolver os problemas que nós deixamos aqui em cima da Terra. Então, também é uma obrigação nossa. A Cristiane, olha, o comentário da Cristiane. Acredito que o grande aprendizado está na questão do egoísmo. Ele traz muita desigualdade, seja
ela social, racial, etc. O caminho de cura será coletivo. Todos precisam do mínimo de higiene, alimentação e saúde, né? E é verdade, Cristiane. Por quê? Porque realmente é uma necessidade. E talvez nós, de classe média, né? Gente, não dá para tapar o sol com a peneira. Nós somos pessoas privilegiadas, ok? Temos aí uma casa para morar, temos computadores, acesso à mídia e tudo mais, né? Recursos, mas boa parte da população brasileira não tem. E essas pessoas realmente, elas ainda vão necessitar, ainda vão precisar de apoio para ter o mínimo, que é o que a Cristiane falou, né? Que é toda a parte de higiene, alimentação e saúde, ok? Então a gente vê, por exemplo, eu vi uma reportagem de pessoas no Rio de Janeiro, moradores de favelas, do morro ali, que eles não tinham nem sabonete para lavar a mão, quem dirá álcool em gel. E tem gente que não tem água na torneira. Como é que vai ter cuidar da higiene em uma condição como essa? Então, é muita coisa que a gente precisa correr atrás, né? Ó, João Carlos, abração, meu amigo. Quem viver até lá verá. Estou vivenciando essa fraternidade por aqui na minha clausura, é verdade, né? No nosso confinamento, né? Mas vamos aproveitar esse confinamento nosso, esse momento. A gente tem tanta coisa bacana para a gente poder fazer, né? Vou contar para vocês aqui o que eu tenho feito. Na verdade, minha rotina não mudou muito, né? Esses dias atrás eu passei um vídeo para vocês como eu estava me sentindo, né? Um vídeo, um áudio, alguma coisa assim. E eu ainda continuo trabalhando e no meu setor de trabalho, algumas pessoas foram afastadas por conta do grupo de risco, e eu estou trabalhando por essas pessoas, então estou trabalhando por 4 na minha sessão, né? Mas isso não vai me matar, não, né? Trabalhar faz bem para o ser humano. E então a minha rotina não está muito diferente, mas, por exemplo, nos finais de semana, ou quando eu estou em casa à noite, uma coisa que eu comecei no Espiritismo lendo romance, né? E fazia muito tempo que eu não li um romance. Aí eu peguei um livro de romance para poder ler. Gente, até mesmo Zíbia Gasparetto, né? Então, eu fui lá no Genk deixar algumas doações essa semana e olhei na nossa biblioteca, lá tinha um livrinho piscando para mim. E olha, um livrinho simples, um romance, mas tem ensinado muitas e muitas coisas, né? Então, cursos, romances, a gente tem que buscar realmente alternativas para poder passar um tempo, tá bom? É assim que a gente vai conseguir superar esse momento difícil. Tem mais, Mais algum comentário? Manda aí, então, por favor. Ah, você já mandou aqui, né? Ô, Joãomar, você sarou, meu amigo? Como é que você tá? Espero que você esteja bem de saúde aí também, tá bom? Fica com Deus aí, você, a Beth e as suas netinhas, tá bom? Um abraço. Foi o que eu vi hoje. A Viviane tá comentando aqui, tá? A Viviane Cris. Foi o que eu vi hoje, numa matéria, de que a China estava sem caso confirmado há uma semana ou mais e começou a liberar o confinamento, mesmo que aos poucos, mas já registraram novamente 45 novos casos do Covid, advindo de pessoas que vieram de outra parte do mundo. Será que faz parte de um despertar de consciência de pessoas? É o que a gente comentou, né, Viviane? A gente comentou há pouco, né? Justamente isso. É, a gente precisa realmente, a China tem tipo uma consciência em relação a isso. O que ela fez? Ela mandou médicos, mandou ajuda para a Itália, né? E olha, gente, a Itália, e isso foi comentado até na palestra do Alberto Almeida esses dias. É um comentário pessoal, mas faz muito sentido. Se a gente buscar em reportagens anteriores, algum tempo atrás, a Itália ela rejeitou muitos e muitos desabrigados que vinham da Síria ou de outras partes do planeta, né? Então, barcos chegavam para poder descer ali naquelas baías, naqueles lugares, né? Ali da Itália, onde o acesso é mais fácil, e isso foi negado pelos governantes. E foi justamente essas regiões que estão sendo mais assoladas pelo coronavírus, né? Então, não sei se tem alguma relação direta. Isso foi dito, acho que pelo Alberto Almeida, mas ele até mencionou o Divaldo Franco. Então, realmente é algo para a gente se pensar, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer a caridade, quando ela bate na nossa porta, é melhor a gente fazer, né? Porque ou a gente vai pelo amor, ou a gente acaba sofrendo
ou tendo que aprender por meio da dor, né? Então, esse é o caminho. Legal? Obrigado, Viviane. Tem mais, é? Ah, perfeito, a Viviane é irmã da Regina. Entendi agora, ok? Perfeito. Seja bem-vinda, minha querida, viu? Que bacana. Espero que todos estejam com saúde aí em Joinville. Tá bom? A Lourdes também comentou aqui, ó. Além de todo esse medo que nos invadiu, ainda temos que lidar com o egoísmo dos que querem levar vantagem em cima da dor do próximo. Graças a Deus, não são a maioria. Verdade, gente. Aos poucos, esses que querem tirar vantagem, eles vão acabar se envergonhando, né? Lembra que foi comentado há algum tempo atrás, em algumas palestras que eu ouvi, que a gente vai chegar em um momento do nosso planeta e o bem vai prevalecer e o mal vai se envergonhar de cometer uma atitude ruim. Talvez a gente esteja num momento como esse, né? Porque eu vi um caso de alguém que estava com o carrinho cheio de álcool em gel e assim, uma mulher foi lá e quase agrediu o cara, tirou o álcool do carrinho dele. Então, envergonhando ele realmente perante os outros, né? E é assim que a gente precisa enxergar. Ou aquele realmente que não se comporta como as autoridades têm solicitado, né? Então, muito bem colocado também, Luiz. Deixa eu ver se tem mais alguém. Adriana Almeida. Oi, Adriana. Tudo bem, querida? Como é que você está? Estamos num momento de reflexão e temos que aprender a olhar em volta e percebermos que nosso comportamento tem que se transformar, aproveitar esse momento para fazermos de forma diferente o que sempre fizemos. Tudo vai mudar. E se não mudarmos, vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Verdade, né? Então, a consciência, da maneira mais difícil possível, está chegando para cada um de nós, né? Ou a gente muda, ou realmente, ou a gente evolui, ou, digamos assim, a evolução nos arrasta, né? Essa que é a grande verdade. Ou a gente se coloca em condições de realmente merecer ficar nesse planeta, ou senão a transição planetária vai fazer com que a gente entre na turma que precisa desencarnar, e aí desencarnando, eu não sei se a gente vai ter oportunidade de reencarnar aqui novamente, né? Pelo menos é isso que a literatura comenta, ok? E, para isso, realmente, o convite à nossa mudança, à nossa reforma moral. Isso aí, Adriana, perfeito. Tem mais, é? Não? Ah, tá. Não. Então, beleza, gente. Eu acho que, pela primeira vez, eu acho que foi legal. Eu me diverti bastante. E eu não sei nem como ficou, gente. Com certeza eu estou falando muita coisa aqui, inspirado pela equipe espiritual. É até emocionante, porque realmente as palavras estão fluindo e eu não sei de onde elas estão vindo. Né? Igual eu falei para vocês, eu sou muito limitado para algumas coisas que foram ditas aqui. Então, com certeza, toda a equipe espiritual do irmão Rodolfo, ela apoiou aqui, tá? E realmente, se essa palestra, se esse bate-papo foi legal para vocês, agradeçam a eles, tá? O mérito é deles, não é meu, não. Tá bom? Que com certeza eles estavam aqui do lado, me usando para reproduzir, talvez, aí boas ideias para que fossem passadas para vocês. Tá bom? Muito feliz mesmo, muita saudade de todos, né? Aí a gente avalia, tá bom? Amanhã vocês, por meio do grupo do WhatsApp, se foi legal. De repente a gente pode ver se todo mundo tem acesso à internet, né? E se é possível que todos consigam acessar, a gente pode tentar fazer um piloto de uma aula, né? E pode fazer esse mesmo esquema. Posso tentar chamar expositor, não sei e se alguns vão topar ou não, mas se não topar também, eu assumo e acabo dando a aula. Acho que é uma maneira da gente seguir, né? Porque realmente está ruim. Eu acho que é um momento, assim, que a gente está muito solitário, a gente está muito carente, né? E nós que ficamos tanto tempo juntos, né? É ruim essa separação. A gente não ter o conforto desse calor humano, dessa reunião nossa que a gente tinha toda terça-feira, né? Então, vamos ver. Eu acho que deu muito certo hoje, foi muito legal. De repente, a gente pode fazer dessa maneira, tá? Se todos estiverem de acordo e todos tiverem condições de acessar. E se não, o Zé vai deixar gravado, né, Zé? E aí a gente pode, aqueles que não puderem assistir no dia, assistem no dia seguinte ou quando puderem,
e aí a gente dá um jeito realmente de contabilizar a presença e seguindo no nosso curso na medida do possível, dentro dessa nova experiência que a gente está passando. Tá bom? Para fechar, gente, um grande beijo, um grande abraço para todos, né? Vocês são irmãos do coração e vamos manter a nossa fé firme, a confiança, como eu falei, nós somos o exemplo para as pessoas que estão do nosso lado, continuar iluminando essas pessoas, quando elas têm todo o direito, às vezes pelo pouco que conhecem da questão espiritual, às vezes de desanimarem, de ficarem tristes, mas que a gente possa, ao lado de cada uma dessas pessoas, estar mostrando a elas realmente que isso é passageiro, que isso vai passar, e a gente vai, com a graça de Deus, seguir adiante e aprender muitas lições com tudo isso que está acontecendo. Lembrando que cabe a todos nós seguirmos as orientações das autoridades e peço a vocês, gente, cuidem-se, bom? Vamos manter o confinamento. Eu sei que é quase impossível a gente ficar confinado do jeito que se pede, né? Mas vamos tentar e manter dentro do possível, né? Vamos sair realmente só nas situações emergenciais para que a gente possa manter a nossa saúde e a nossa integridade. Tá bom, gente? Agradeçam ao Zé, tá? Ele trabalhou bastante para que isso acontecesse, o Zé Ricardo. E, então, meu muito obrigado a ele, tá bom? E eu acho que tá de parabéns você, a Regina e todos aí que contribuíram para que realmente essa experiência pudesse acontecer. Legal, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Assim seja, graças a Deus. E quem sabe semana que vem a gente está de volta, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos
e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.